Olá, e esse é o capítulo 3 do livro A Isca de Satanás de John Bevere. Como se livrar de uma armadilha mortal chamada a ofensa. Capítulo 3. Como isto pôde acontecer comigo? Respondeu-lhe José: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 19 até o 20. No primeiro capítulo, classificamos as pessoas ofendidas em duas categorias. Primeiro, aquelas que realmente foram injustiçadas, e segundo, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas que na verdade não foram. Nesse capítulo quero abordar esta primeira categoria. Vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Como resposta, vamos ver a vida do filho favorito de Jacó, José, Gênesis 37 até o 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o 10º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos, porque seu pai o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. Deus deu 2 filhos a José. No primeiro, ele viu feixes atados em um campo. O seu feixe levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam perante ele. No segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, se curvando perante ele. Quando ele contou esses sonhos a seus irmãos, é desnecessário dizer que eles não encararam isso com entusiasmo. Eles simplesmente o odiaram ainda mais. Pouco depois, seus 10 irmãos mais velhos foram alimentar os rebanhos de seu pai no campo. Jacó enviou José para ver como eles estavam indo. Quando os irmãos mais velhos viram José vindo, conspiraram contra ele, dizendo: Vem lá o tal sonhador, vamos matá-lo. Então veremos o resultado de seus sonhos. Ele diz que será um líder acima de nós, que ele tente nos liderar enquanto estiver morto. Então eles o lançaram em uma cisterna para morrer. Tiraram a sua túnica, rasgaram-na e a molharam com o sangue de um animal, para convencer seu pai de que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. Depois de terem-no lançado na cisterna, porém viram uma caravela de ismaelitas a caminho do Egito. Então Judá disse: Ei, espere um instante, rapazes. Se o deixarmos apodrecer naquela cisterna, isso não nos trará nenhum proveito. Vamos ganhar algum dinheiro e vendê-lo como escravo. Será que, como se estivesse morto, ele nunca mais se incomodará e dividiremos os despojos? Então eles o venderam por 20 ciclos de prata. José os havia ofendido, então eles o traíram, tirando dele a sua herança e a sua família. Lembre que foram os irmãos dele que fizeram isso, filhos do mesmo pai, que tinham a mesma carne e o mesmo sangue que ele. Ora, nós, cidadãos deste século, vivemos em uma cultura tão diferente que é difícil para nós entendermos a gravidade do que aqueles homens fizeram. Só matando José eles poderiam ter feito algo pior. Nos tempos bíblicos era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem levavam seu nome e herdavam tudo que ele possuía. Os irmãos de José o impediram de um dia receber o nome e a herança de seu pai. Eles apagaram o nome dele, despojando completamente a sua identidade. Tudo que era familiar para José se fora. Quando alguém era vendido como escravo para outro país, ele permanecia escravo até a morte. A mulher com quem ele se casasse seria uma escrava, e todos os seus filhos seriam escravos também. Era ruim nascer escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas com um grande futuro pela frente, para depois ter tudo isso arrancado de suas mãos. Teria sido mais fácil se José jamais tivesse conhecido sua origem? Era como se ele fosse um morto-vivo. Tenho certeza que ele foi tentado a desejar que seus irmãos o tivessem matado. De fato, o que os irmãos de José fizeram foi mau e cruel. Uma retrospectiva perfeita.
Quando leu minha paráfrase da história de José, você provavelmente conhecia o final. Esta é uma história muito inspiradora quando você conhece o final. Mas não foi assim que José passou por tudo isso. Parecia que ele jamais veria seu pai novamente, nem veria o sonho de Deus que lhe havia dado se cumprir. Ele era um escravo em uma nação estrangeira. Ele não poderia sair do Egito. Ele era a propriedade de outro homem por toda a sua vida. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele serviu a esse homem por 10 anos. Ele nunca ouviu falar de sua família e sabia que seu pai acreditava que ele estava morto. A vida dele havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado por seu pai. À medida que o tempo passou, José obteve o favor do seu senhor e era bem tratado. Potifar colocou José como administrador de sua casa e tudo que ele tinha, mas ao mesmo tempo que a situação estava a favor de José, algo muito errado estava sendo gerado no coração da mulher de seu amo. Ela havia começado a sentir um desejo ardente por José e queria cometer adultério com ele. Ela tentava seduzi-lo diariamente e ele se recusava. Um dia ela estava a sós com ele na casa e encurralou, insistindo para que ele se deitasse com ela. Ele se recusou e correu, deixando sua túnica na mão da mulher. Quando fez isso, ela ficou envergonhada e gritou: estupro! Potifar fez com que José fosse lançado na prisão de Faraó. Ora, a prisão de Faraó não era em nada semelhante às prisões que temos hoje nos Estados Unidos e em muitos países do primeiro mundo. Ministrei em muitas prisões, por mais desagradáveis que sejam. Elas poderiam ser consideradas clubes sociais, se comparadas à masmorra de Faraó. Sem a luz do sol ou áreas para exercícios, havia apenas celas cavadas abaixo da superfície em poços destituídos de luz e de calor. As condições variavam de rudimentares a desumanas. Os prisioneiros eram colocados ali para apodrecer enquanto sobreviviam do pão e água da aflição. 1 Reis 22, 27. Eles receberiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem, a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105:18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Se fosse egípcio, ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto. Mas como escravo estrangeiro acusado de estupro, ele tinha pouco ou nenhuma chance. As coisas não podiam piorar ainda mais. José havia descido o máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta. Você consegue ouvir os pensamentos dele em trevas úmidas daquela masmorra? Servi ao meu mestre com sinceridade e integridade por mais de 10 anos. Sou mais fiel que sua esposa. Permaneci leal a Deus e a ele, fugindo diariamente da imoralidade sexual. Qual é a minha recompensa? Um calabouço. Parece que quanto mais tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram. Como Deus pôde permitir isso? Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que me foi dada por Deus? Por que esse poderoso Deus da aliança não interveio em meu favor? É assim que um Deus amoroso, fiel, cuida de seus servos? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Eu apenas acreditei no que ouvi de Deus. Tenho certeza que ele lutava com pensamentos como esses. Ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo aquilo que havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda a sua esperança no cumprimento da promessa, roubando de si o último incentivo para viver? Deus está no controle? Imagino que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo de Deus para prepará-lo para governar, até que esse dia chegou. Como ele usaria da sua futura autoridade sobre seus irmãos que o haviam traído? José estava aprendendo a obediência pelo que havia sofrido. Seus irmãos eram instrumentos habilmente forjados nas mãos de Deus.
Será que José permaneceria firmado na promessa, buscando a Deus para conhecer o seu propósito? Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre sua vida. Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos de treinamento, nos concentramos na impossibilidade de nossas circunstâncias em vez de focarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. Então procuramos aquele que sentimos que é responsável pelo nosso desespero. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio e não o fez, em geral culpamos. Isso permanecia na mente de José. Vivia de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgrediu seus estatutos nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traem, sou vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto e nunca veio ao Egito para me procurar. Para ele, o fundo do poço eram seus irmãos. Eles eram a força que o haviam lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder, quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Como tudo isso seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro. Com que frequência ouvimos nossos irmãos e irmãs caírem na mesma armadilha de culpar alguém? Por exemplo, se não fosse por minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Se não fosse por meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados por situações em que eu estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e não eu? Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento. Se o pastor não tivesse reprimido meu dom, eu estaria livre e desimpedido. Ele me pediu de cumprir o destino do meu ministério. Ele colocou as pessoas contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos, não teríamos todo esse problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor dos líderes. Com suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu todas as minhas esperanças de ser respeitada. A lista é interminável. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem a imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e a dor são culpa delas. Quero enfatizar o seguinte ponto. Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar de você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que havia dado um fim em José. Eles disseram que seus próprios lábios: vinde, pois, agora matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis 37, 20. Eles estavam determinados a destruí-lo. Não foi por acidente, foi deliberado. Eles não queriam que houvesse qualquer chance de que ele tivesse êxito. Agora você acha que eles o venderam como escravo? Deus olhou do céu para o Filho e o Espírito Santo e disse: o que vamos fazer agora? Vejamos o que os irmãos dele fizeram. Eles arruinaram nosso plano para José. É melhor pensarmos em alguma coisa rápido. Temos um plano B? Muitos cristãos reagem a situações de crise como esta fosse exatamente isso que acontecesse no céu. Você consegue ver o Pai dizendo a Jesus: Jesus, João acaba de ser despedido porque um irmão em Cristo mentiu sobre ele. O que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Ou Jesus, Suelen, tem 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível lá embaixo para ela? O homem que eu queria que se casasse com ela casou-se com a sua melhor amiga, que fez uma fofoca contra ela e envenenou o coração dele. Essas frases soam como algo absurdo. No entanto, a forma como reagimos insinua que esta é a maneira como vemos Deus.
Vejamos como José se sairia se vivesse em nossas igrejas de hoje. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança. Ele se consolaria com os pensamentos do tipo: quando eu colocar as minhas mãos neles, vou matá-los pelo que me fizeram. Eles vão pagar por isso. Mas se José realmente tivesse tomado essa atitude, Deus o teria deixado apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão com essa motivação, teria matado os cabeças de 10 das 12 tribos de Israel. Isso incluiria Judá, cuja linhagem Cristo descenderia. Sim, aqueles que trataram José de forma tão cruel foram os patriarcas de Israel, e Deus havia prometido a Abraão que ele geraria uma nação. Através deles, o Senhor Jesus finalmente viria. José permaneceu livre da ofensa e o plano de Deus foi estabelecido em sua vida e na vida de seus irmãos. Será que as coisas podem piorar? A prisão foi um tempo de peneiramento para José, mas também foi um tempo de oportunidade. Havia 2 prisioneiros com José e ambos tiveram sonhos vívidos e perturbadores. José interpretou ambos os sonhos com uma precisão impressionante. Um homem seria restaurado ao passo de que o outro seria executado. José pediu ao que seria restaurado que se lembrasse dele quando recuperasse o favor de Faraó. O homem retornou ao serviço de Faraó, mas 2 anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais uma decepção para José, outra oportunidade para se sentir ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou o momento em que Faraó teve um sonho muito alarmante. Nenhum dos feiticeiros ou sábios conseguiria lhe dar uma explicação sobre o sonho. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele explicou como José havia interpretado seu sonho e o sonho de seu companheiro na prisão. José foi levado à presença de Faraó e ele lhe disse que o sonho significava: um tempo de fome, estarei a caminho, e sabiamente instruiu sobre como deveria se preparar para a crise. E imediatamente promoveu José ao 2º lugar no comando sobre todo o Egito. José, através da sabedoria que Deus lhe havia dado, preparou-se para a grave fome que estava por vir. Mais tarde, quando esta fome chegou e todas as nações, os irmãos de José tiveram de ir ao Egito em busca de ajuda. Se José tivesse guardado qualquer coisa em seu coração contra seus irmãos, aquele seria o momento de executar o seu plano. Ele poderia tê-los atirado na prisão por toda a sua vida ou torturado, e até tê-los matado sem ter culpado, uma vez que ele detinha o 2º lugar no comando do Egito. Seus irmãos eram indiferentes para José, mas José terminou dando-lhes grãos sem cobrar nada. Então eles receberam a melhor terra do Egito por suas famílias e comeram da gordura da terra. Resumindo, o melhor da terra do Egito foi dado a eles. José acabou abençoando aqueles a quem o haviam amaldiçoado e fazendo bem àqueles que o odiavam. Ver Mateus 5,44. Deus sabia o que os irmãos de José fariam antes que ele o fizesse. Na verdade, o Senhor sabia que eles o fariam antes que ele desse o sonho a José, ou antes mesmo que qualquer daqueles rapazes nascesse. Indo um passo além, veja o que José disse a seus irmãos quando eles se reencontraram. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Gênesis 45:5. Veja o que o salmista disse: Deus fez vir fome sobre a terra e contou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Salmo 105, 16, 17. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus?
Da boca de duas testemunhas, vemos quem foi Deus que o enviou. José disse claramente a seus irmãos: não foram vocês que me enviaram. Ouço o que o Espírito está dizendo. Como foi mencionado, nenhum homem mortal, demônio, pode substituir o plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse dessa verdade, ela o libertará. Mas só há uma pessoa que pode tirar você da vontade de Deus, e essa pessoa é você. Pense nos filhos de Israel. Deus havia enviado um libertador, Moisés, para guiá-lo para fora do cativeiro do Egito até a terra prometida. Depois de um ano no deserto, os líderes foram enviados para espiar a terra. Eles voltaram reclamando. Eles tiveram medo das nações daquela terra que eram piores e mais fortes militarmente. Todo o povo, com exceção de Josué e Calebe, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Esse padrão estava se repetindo por mais de um ano. A ofensa resultou no fato de que aquela geração nunca chegou a ver a terra que Deus prometeu que eles possuiriam. Muitas pessoas têm servido ao Senhor ardentemente e têm passado por situações difíceis na vida por serem maltratadas por homens maus e por cristãos carnais. A verdade é que elas têm sido tratadas injustamente, mas se sentirem ofendidas só cumpririam o propósito do inimigo de tirá-las da vontade de Deus. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você se ofender e se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito da vontade dele. Faça a sua escolha. É muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Precisamos nos livrar de que nada pode vir contra nós sem o conhecimento do Senhor. Se o diabo pudesse nos destruir quando quisesse, ele já teria nos exterminado há muito tempo, porque odeia o homem com todas as suas forças. Tenha sempre esta exortação diante de você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Observe que a palavra diz livramento e não um livramento. Deus já viu cada circunstância diversa que encontraremos, independente do tamanho, e Ele tem um caminho planejado para nos livrar dela. E o que é mais impressionante é que, em geral, aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade, termina sendo a estrada para o seu cumprimento, e se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Portanto, lembre-se, permaneça submisso a Deus, não se deixando ofender nem escandalizar. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Resistimos ao diabo e não nos sentimos ofendidos. O sonho ou a visão provavelmente acontecerá de modo de que você pensa, mas a sua palavra e suas promessas não falharão. Somente a nossa desobediência é capaz de anulá-las. Você está ouvindo o áudio do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Se você quiser adquirir esse livro, clique no link que está abaixo na descrição. E nesse último tópico, antes de concluirmos esse capítulo 3, o subtítulo é Outro Tipo de Traição. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teriam sido tão dolorosos se os inimigos tivessem feito aquilo, mas aqueles eram seus irmãos, sua carne e seu sangue. Eles eram aqueles que deveriam encorajá-lo, apoiá-lo, defendê-lo e cuidar dele. Poderia haver um cenário pior de maus tratos do que aquele que José suportou? Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão ou irmã, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. E um breve testemunho. Sou professor de várias séries de ensino fundamental e médio. Recentemente li A Isca de Satanás, que trouxe diversas revelações à minha vida. Compartilhei o vídeo com meus alunos e o Espírito Santo se fez presente com tamanha força em nossa sala de aula que todos começaram a confessar ofensas e a pedir perdão. Várias crianças disseram que aquele havia sido o melhor dia que tiveram o ano inteiro.
Uma aluna se reconciliou com seu pai depois de uma enorme briga. Outra deu início ao processo de cura de feridas profundas com sua avó. O Senhor realmente ministrou aquelas crianças de forma poderosa. Obrigada por esta mensagem. R.F. Indiana. E esse foi o capítulo 3 do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Se você quiser-lo de forma física, clique no link abaixo.